Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, terceira semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir é o ápice do discurso sobre o pão da vida. Jesus se intitula o pão da vida, ou seja, o pão que sacia toda a fome, não apenas a fome material, mas a fome espiritual. O pão que faz brotar no coração do homem o desejo pelo céu. O pão que dá coragem aos discípulos de, se preciso forem, vagarem o mundo inteiro pregando a palavra e oferecendo inclusive a sua própria vida pela salvação dos homens e mulheres aos quais foram enviados. O pão que dá aos discípulos a mesma força, coragem e atitude do Mestre. A Eucaristia, para nós católicos, ela não é mais um sacramento, ela é o sacramento. Primeiro eu preciso entender o significado da palavra sacramento. Sacramento, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é um sinal visível da graça invisível de Deus. Vou repetir para que você, se quiser anotar, ou para que fique gravado de vez no seu coração, o faça. Sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. Eu vejo pão, eu vejo vinho, mas a graça de Deus que pela oração do sacerdote transformou pelo Espírito Santo aqueles elementos materiais que nós trouxemos e apresentamos e que o sacerdote ofereceu a Deus por suas mãos, é corpo e sangue de Cristo. A história está cheia de testemunhos e de milagres eucarísticos, de hóstias e de vinho consagrado que se transformaram em carne e sangue. Nós temos dezenas de milagres eucarísticos. Eu tive a alegria de conhecer o mais famoso de todos, o milagre eucarístico de Lanciano, que já tem aí próximos os seus 900 anos. E a carne, ou seja, a hóstia que se transformou carne, está viva. De vez em quando se faz análise do tecido que está ali, um tecido muscular, e se vê que as células são células do coração e que continuam fazendo o seu trabalho, pulsando, isso ao microscópio. Que o sangue está vivo, que as hemácias continuam vivas. Ora, isso é o quê? Graça de Deus. Fé que nos leva a crer que o Senhor realmente age de forma visível, nos dando a sua graça invisível. A Eucaristia é o pão que nos dá a eternidade. Quantos santos e santas ao longo da história, beatos, viveram única e exclusivamente da Eucaristia? Por exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe, nos seus últimos anos de vida dentro do campo de concentração, viveu apenas da Eucaristia. A beata Ana Catarina Emmerich, nos anos todos que passou convalescente, viveu da Eucaristia. A beata Luisa Picareta. Ora, tantos foram os que deixaram Jesus agir na sua vida e serem nas mãos de Jesus um instrumento de salvação para tantos outros homens, que
entraram em comunhão plena e total com o Senhor, a ponto de viver única e exclusivamente da Sagrada Comunhão. Quantos são os nossos doentes nos dias de hoje, assistidos pela Igreja, recebendo em suas casas ou nos lares a Sagrada Comunhão e que têm a sua vida, seu sofrimento aliviados e transformados pela Eucaristia? Eu tenho diversos relatos de pessoas que eu visito, a quem vou dar a unção dos enfermos, atender em confissão, que me dizem: Padre, o dia mais feliz da minha vida, o dia de paz no meu coração, é o dia em que eu recebo o Senhor na Eucaristia. Eu sinto, me dizia uma senhora, que Jesus está em mim. E está. Aquele que come e bebe do sangue e do corpo do Senhor permanece nele e ele permanece nesta pessoa. A Eucaristia é o nosso modo mais íntimo e próximo de entrarmos em comunhão com a divindade, com Deus que está no céu. E é por isso que nós precisamos insistir tanto com os homens e mulheres do nosso tempo, com os cristãos católicos desta era, pela participação na Eucaristia, pela participação na Santa Missa, mas não recebendo o corpo e o sangue do Senhor de qualquer jeito, recebendo-o em estado de graça, para que assim possam verdadeiramente estar unidos a Ele. É tão bom quando nós, na graça de Deus, nos aproximamos do Senhor e o Senhor pode realizar maravilhas em nós. Eu quero te convidar hoje a tomar em mãos a sua palavra, a ler e meditar essa palavra, a fazer o seu momento de oração, se for possível, a buscar a confissão sacramental, para que você, se não é de missa diária, mas que frequenta a missa no final de semana, possa receber o pão que vem do céu em estado de graça, para que você sinta Jesus fazendo comunhão contigo e te preparando para a vida eterna. Jesus disse ao povo: os vossos pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Aquele que come a minha carne e o meu sangue não morrerá jamais. Ou seja, não será condenado à morte eterna, mas ele o ressuscitará no último dia. Eu quero participar da ressurreição do último dia. E você? Que Deus te abençoe e até amanhã.